criatura alada na estrada. Era o ano de 2006 e nós adorávamos ir para a fazenda porque o lugar era enorme e muito bonito. Certa vez acabamos saindo tarde de lá. Era mais ou menos às 11 da noite. Para voltar para a cidade, era preciso passar por algumas colinas horríveis, cheias de curvas fechadas, onde já tinham acontecido muitos acidentes. Meu pai estava dirigindo, minha mãe no banco do passageiro e eu com meus irmãos atrás. Naquele momento estávamos cantando uma música que tocava no rádio, quando de repente o som começou a falhar. E então aconteceu. Um homem com asas caiu em cima do capô do carro. Era alto, usava um chapéu parecido com os de camponês e tinha asas enormes. Mas não eram asas com penas. Eram asas estranhas, escuras, quase como couro. Meu pai acabou jogando o carro no barranco de tão assustado que ficou. Aquela coisa virou lentamente o rosto para nos olhar. Depois se abaixou ainda mais sobre o carro e então deu um salto gigantesco e saiu voando. Conseguimos ouvir do lado de fora o barulho pesado das asas batendo, enquanto a criatura voava ao redor. Eu juro por Deus que isso aconteceu de verdade. Um tempo depois, assistimos ao filme Olhos Famintos. Na mesma hora, toda a minha família se olhou em silêncio. Aquela coisa era idêntico, exatamente igual à criatura daquele filme. Ela queria meu bebê. Já ouvi a Llorona em algumas ocasiões, mas a experiência que mais me traumatizou foi a seguinte. Meu bebê tinha apenas 15 dias de nascido. Eram aproximadamente 3h35 da madrugada. Como qualquer recém-nascido, ele acordou chorando de fome, então comecei a amamentá-lo sentada na beira da cama. Depois de uns 5 minutos, tudo parecia completamente silencioso. Nem os cachorros latiam lá fora. Então o cachorro de um vizinho começou a latir desesperadamente, e logo os outros cães acompanharam. No meio dos latidos comecei a ouvir um choro. No começo não dei importância, porque achei que fosse algum cachorro uivando. Mas o som começou a ficar cada vez mais próximo, e então percebi que não eram os cães. Era a Llorona. Na mesma hora, meu bebê começou a chorar também. Vale dizer que eu estava praticamente sozinha, porque minha mãe dormia em outro quarto. E vocês já sabem daquela crença. Quando ela parece estar perto, na verdade está longe. E quando parece estar longe, é porque está perto. O som que antes parecia muito próximo começou a ficar distante. Foi nesse momento que o medo me dominou completamente. Minhas pernas começaram a tremer tanto que eu sentia como se alguém estivesse me observando pela janela. Eu tinha uma cortina fina e uma luz acesa do lado de fora, então daria para perceber se houvesse alguém ali. Mas meu medo era tão grande que eu não conseguia olhar. A única coisa que consegui fazer foi benzer meu bebê e me benzer também. Depois comecei a amaldiçoá-la e disse que ela não levaria meu filho e que eu não tinha medo dela. 1 minuto depois, tudo voltou ao silêncio absoluto. Desde aquela noite, nunca mais consegui amamentar meu bebê durante a madrugada sem sentir medo. A criatura no canto do quarto. Há alguns anos tive meu primeiro animal de estimação, um gatinho laranja, ainda bem pequeno, que me seguiu até em casa quando eu voltava da escola. Ele viveu conosco por uns 5 ou 6 meses e acabou se tornando muito apegado a mim. Tinha o costume de se esconder no meu quarto
e dormir sempre no mesmo canto onde eu havia preparado um cantinho para ele. Certa noite fui dormir tarde porque estava terminando tarefas da escola. Antes de me deitar, percebi que o gato não estava no quarto nem em nenhum lugar da casa. Fiquei chamando por ele, mas ele simplesmente não aparecia. Minha mãe então mandou eu parar de procurar e ir dormir de vez. Algum tempo depois, entre 2 e 4 da manhã, acordei de repente, mas havia algo errado. Eu sentia meu corpo estranho, como se não conseguisse me mover nem abrir os olhos direito. Até hoje não sei se aquilo foi um sonho ou algo real. Depois de muito esforço, consegui abrir os olhos um pouco, e a primeira coisa que vi foi justamente o canto onde meu gato costumava dormir. Ali havia uma criatura pequena, parecia um duende. Tinha olhos enormes e a pele escura. Na hora senti um medo absurdo, mas era como se eu não conseguisse gritar ou mexer o corpo. Fiquei encarando aquilo por alguns segundos que pareceram eternos, até que de repente meu corpo finalmente reagiu. Consegui me mover e a criatura já não estava mais lá. Saí correndo para contar à minha mãe o que tinha acontecido, mas o mais estranho veio depois. Na manhã seguinte, meu gato havia desaparecido. E até hoje, eu nunca soube para onde ele foi, nem o que realmente aconteceu naquela noite. A coisa negra. Eu sofro de insônia, mas em vez de sentir sono ou cansaço, meu corpo fica agitado. Sinto uma necessidade absurda de caminhar. Para não acordar minha família, tenho o costume de sair para o quintal entre 2 e 3 da manhã. Minha casa fica ao lado de um grande dreno de água e na minha rua existem muitos cachorros e gatos. Na noite de 16 de abril, a insônia apareceu de novo. Mas daquela vez havia algo diferente. Meu corpo parecia pesado, estranho. De repente, os cachorros começaram a latir desesperadamente. Saí para o quintal e vi um dos cães parado ao lado da cerca, olhando fixamente para o outro lado do dreno. Olhei também, mas não vi nada. Ali passa um enorme tubo de água potável e a escuridão era pesada. Mesmo assim, senti um arrepio imediato. O cachorro continuava encarando o mesmo ponto sem desviar o olhar. Então tomei coragem e olhei de novo. Foi aí que eu vi aquilo. Era uma silhueta do tamanho de um cachorro salsicha, ou talvez um cão médio. Não era grande, mas também não parecia pequeno. Os olhos brilhavam na escuridão. Não sei se era reflexo da luz ou algo pior, mas o rosto, aquilo não parecia pertencer a nenhum animal. Era como se pegassem um cachorro e girassem a cabeça dele ao contrário. A boca ficava na nuca, não tinha orelhas. O corpo era completamente preto, sem pelos, como se estivesse coberto de gordura brilhante. Naquele momento, tentei convencer a mim mesmo de que era algum gato selvagem ou uma raposa, mas não era. Aquilo não tinha nome. O medo que aquela coisa causava era absurdo. Passei tantas noites naquele quintal e nunca tinha visto nada parecido. Mesmo apavorado, a curiosidade venceu. Abri lentamente a porta e comecei a caminhar em direção ao dreno. Não sei porquê. Era como se algo dentro de mim dissesse para continuar. Então aquela coisa se levantou sobre 2 patas e rosnou.
Na mesma hora, o cachorro que estava comigo soltou um gemido horrível de medo e eu comecei a tremer. A minha cabeça simplesmente não conseguia aceitar aquela imagem. Aquilo não podia ser real. Pensei que talvez estivesse alucinando pela falta de sono. Meu único testemunho era um cachorro assustado. Naquele momento, pensei que iria morrer. Como todo cristão desesperado que só lembra de Deus quando precisa, comecei a sussurrar: "Por favor, Deus, me ajuda." Foi como se aquilo me despertasse. Então, sem pensar, gritei: "Vai embora, você não é bem-vindo aqui." Foi a única coisa que consegui dizer. O cachorro começou a latir e rosnar furiosamente, e aquela coisa correu em direção ao dreno, correndo sobre 2 patas. No instante em que desapareceu dentro do dreno, todos os galos da vizinhança começaram a cantar ao mesmo tempo. Eu entrei em casa rapidamente. Foi estranho, porque parecia que nada tinha acontecido. Na verdade, eu simplesmente esqueci tudo. Só fui lembrar daquela noite às 8 da noite do dia seguinte, quando saí de casa e senti de novo aquela sensação horrível, como se alguém estivesse me observando de um terreno baldio. Cheguei em casa e contei tudo para minha esposa. Nós acabamos concordando que aqui na região existem muitas pessoas que fazem bruxaria e rezam para a Santa Morte. Infelizmente, meu único testemunho continua sendo aquele cachorro.